Olá para todo mundo, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Introdução à Língua Egípcia Clássica, e a gente agora vai para a 8ª aula e eu já passo a palavra para o Ronaldo. Bora lá, Ronaldo. Olá a todos, essa é a nossa última aula dedicada a elementos da frase, tá bem? Então, vamos ver numerais e depois vamos ver mais algumas fórmulas. E a partir do nosso próximo encontro já vamos ver sintaxe, ou seja, frases também, são frases não verbais. Então, vamos aqui preparar a apresentação. Primeiro eu tenho que... uma janela... compartilhar. Pronto. Bom, então, são os numerais. Para quem for acompanhar a lição, ela está entre as páginas 215 e 254. É uma lição bem grande, né? Numa outra ocasião eu explico por quê, né? A minha gramática começou aqui, né, pela lição sobre os numerais. Foi a partir daí que eu comecei a desenvolver os outros conteúdos, tá bem? Vamos aqui começar. Então, os numerais egípcios, né? A numeração egípcia é um sistema de numeração decimal, tá bem? Vai de 10 elevado a 0 até 10 elevado à sexta potência, tá bem? Cada signo é repetido até 9 vezes, né? 9 palitinhos, 9 morrinhos, 9 cordinhas, né? Os numerais são arranjados a partir do maior e depois vão acrescentando os valores menores. E também estão sujeitos a regras de estética. Eles são agrupados de acordo com o formato dos hieróglifos e a gestão do espaço é feita de acordo com o bom senso do escriba, né? Então aqui, por exemplo, o número 30.006, 3 dedinhos dá o número 30.000 e depois 6 palitinhos, né, 6 tracinhos verticais, o número 6. Bom, existem papiros hieráticos que tratam da educação dos discípulos, né, e são papiros matemáticos. Ali existem problemas matemáticos, problemas obrigando o aluno a fazer uso das 4 operações, tá bem? Então, nesse caso, em papiros matemáticos, eles podem fazer uma numeração a partir de multiplicação. Então, nesse caso, eles não colocam os números arranjados da maior grandeza até a menor. Eles colocam, por exemplo, um número, sei lá, aqui é um número 1000, e um número 3 embaixo para indicar a multiplicação de 1000 3 vezes. Depois, eles colocam o número desejado, um número 100, repetido 7 vezes, né? Então, 7 vezes 100. E esse valor é colocado por justaposição, um ao lado do outro, e o aluno soma essas multiplicações, né? 3 vezes o número 1000, 7 vezes o número 100, significa 3 vezes 1000 mais 3 vezes 100, né? Um outro detalhe. Os egípcios não conheciam o número 0, tá bem? Mas vocês vão encontrar em papiros hieráticos o símbolozinho Nefer como sinônimo, né, de 0, porque a palavra egípcia esgotamento, neferu, é usada sempre que uma conta ou um inventário ou uma lista de bens esgota-se, tá bem? Então, 10 menos 10 é igual ao esgotamento, não há mais, tá bem? Então, como é que nós traduzimos isso? Nefer significa 0, tá bem? Para efeitos de tradução, ok? Bom, números cardinais. Existe um cuidado necessário aqui. O número 1 possui feminino, né? Wa e wat. O feminino é sempre o pãozinho, como vimos lá na lição sobre os substantivos. E o número segundo, ordinal, também possui
feminino. Sen, pontinho, nu, terminação masculina. Sen, pontinho, ti, terminação feminina, né? Aqui nós estamos lidando com um nisba, ok? Uma terminação de nu e a terminação nisba ti. Então, aqui, por exemplo, nós temos o a, esse homenzinho é o determinativo, ou seja, uma pessoa. Estou falando de um indivíduo. Depois nós temos esse im, que é a preposição m, recebendo o suporte de um raminho de junco, porque ela foi acoplada a um sufixo. Aí vem im, chem. Chem é o vós. Im é o em. Em, vós, todos. Neb é distributivo outra vez aqui. Em, vós, todos. Dentre vós ou de vós. E aí o todos vira o distributivo. Em meio a cada um de vós ou cada um de vocês, cada um de vós. Como é que se posicionam os números? Muito bem. Nós temos aqui um objeto a ser contado, que vai ficar sempre no singular, e depois um número. Então, números a partir de 3, né? Nós temos aqui a palavra cúbito, mer, que está no singular, e depois o número 30. Cúbito 30 é igual a 30 cúbitos. A mesma coisa poderia ser tá 30, né? Pão 30, 30 pães. Depet 30, navio 30, 30 navios, né? Quando os números estão a partir de 1000, a regra sofre uma alteração. Primeiro vem o número, depois vem uma preposição m, obrigatória, e depois vem o objeto ainda no singular. Então, por exemplo, 1000 em pão, cerveja. 1000 em pão e cerveja. Significa, na nossa tradução final, 1000 pães e jarros de cerveja. Também fica subentendido que são jarros de cerveja. Porque em português ficava estranho eu dizer 1000 pães e 1000 cervejas, né? Então o jarro é uma espécie de unidade de medida da cerveja. Vai em jarros, tá bem? Assim. E esse em desaparece na versão portuguesa. 1000 em pão e cerveja, 1000 pães e cerveja. Tá bem? O em some. Não faz sentido manter esse em na nossa versão final. 1000 pães e jarros de cerveja. Mas vale acrescentar jarros de cerveja. Bem, ordinais. Tepi é o primeiro. Tepet, a primeira, né? É um nisba. Tep significa estar no topo. Tepi significa estar no topo, né? É aquele que está no topo, é o primeiro. Aquela que está no topo é a primeira, né? Tepi, tepet, é só pensar em termos de nisba de preposição. Depois disso, do número segundo ao número nono, nós temos o número mais o sufixo nu, que é o que nós temos aqui, esses dois tracinhos com o jarrinho nu. Então, nu pode ser também escrito de maneira bem fonética, né? O N, o nu e o codornão, né? O codorniz U e depois esse determinativo. Então, por exemplo, o número segundo é a palavra sen, né? Essa lancinha aqui. Nós aprendemos essa palavra lá quando aprendemos irmão, né? Senu. Como é que nós transliteramos isso? Nós temos que saber por extenso o nome de todos os números? A resposta é não, não precisamos. Podemos escrever senu por extenso, caso a pessoa saiba transliterar o nome
do número, mas normalmente basta o algarismo. O número 2, depois o pontinho e nu. Esse pontinho nu equivale ao marcador ordinal da nossa língua, também segundo. A partir do 10º, né, nós temos o mer ou merhet, se for feminino, que é esse hieróglifo aqui, mer e merhet, mais o número. Ou seja, a marcação, o marcador de ordinal vem antes do valor, né? Então, merré, 100, significa centésimo. Merré, 1000, o milésimo. Merré, 20, vigésimo. Estão entendendo? Vem primeiro o marcador e depois o número. Nós falamos de marcadores bem rapidamente na aula sobre advérbio, né? O marcador são esses hieróglifozinhos que não têm uma tradução exata, precisa, mas que acabam desaparecendo na nossa tradução. Então, um marcador de ordinal é essa bolinhazinha que fica depois do centésimo também. Ou aqui depois do segundo. Bom, temos aqui duas palavrinhas para colocar em prática essa regrinha. Udit, né? Esse hieróglifo aqui vale por um ud. Depois temos o Y, né? Que são dois raminhos de junco. O pãozinho T e o barquinho, que é um determinativo. Udit, depois o número 6, depois nut, né? Terminação feminina. Sexta, né? Sexta, e aqui expedição. Qual é a regra? O substantivo no singular e depois o número. Udit 6 nut. A sexta expedição. Aqui de novo, udit. Aqui a palavra ud, o i, t e o determinativo agora são perninhas andando. Só que o número 13, como passa de 10, ele recebe o acréscimo do mehet. Por que mehet? Porque o dit é feminino, então a terminação do ordinal também tem que ser feminina. O dit, mehet, 10 e 3, 13. A 13ª expedição. Aqui nós temos uma curiosidade. O determinativo de expedição para a sexta expedição é um barquinho. E aqui são perninhas. A 13ª expedição são perninhas. Por quê? Porque a sexta expedição foi feita por água e a 13ª foi uma expedição terrestre. É mesmo isso, também? Isso aqui foi extraído das expedições militares de Tutmés III, também. Por isso que tem esse diferencial. Bom, frações. Normalmente, as frações sempre terão esse formato. 1/3, 1/2, né? 1/11, 1/17, 1/18, tá bem? O único numerador diferente de 1 é 2/3, que é esse hieróglifozinho aqui, né? Normalmente, uma fração é construída no formato R sobre um número. R sobre 1, sobre 2, sobre 3, sobre 4. E o R, como é a parte inteira, é representado como 1. Daí nós temos essa abreviação, né? 1/3 e 2/3, né? Em cima do R. Também existe aqui metade, que é uma preposição, só que aqui ela está sendo empregada como uma fração, tá bem? Ela é o lado. Então ela aqui com o palitinho significa um indicativo de leitura logográfica, ou seja, o que você vê é a metade, né? Um outro tipo de se transcrever uma fração, que é muito comum nos textos hieráticos, especialmente quando se mede o volume de secos, é uma fração baseada no mito da partição do olho de Horus, tá bem? Esse Udjat. Diz o mito que esse olho é perdido numa briga entre Horus e Sete e depois Thoth é chamado para reconstruir o olho. Então, cada fragmentozinho do olho equivale a uma fração, tá bem? Então, uma parte do olho, metade, uma parte, a íris é 1/4, a pálpebra 1/8, né?
e assim vai. Vocês só vão encontrar essa gravação, essa marcação de frações em textos hieráticos, normalmente descrevendo volume de secos, farinha, ou metais, alguma coisa assim. Bem, normalmente o tipo de fração é marcado aqui assim, com o R sobre o número. E essas três frações são especiais, 1/2, 1/3 e 2/3, então elas costumam ser anotadas dessa maneira aqui, né? Bom, existem algumas medidas, são as medidas mais comuns, né? Dedo, palmo, cúbito, que são 7 palmos, bastão ou vara e rio, que é mais ou menos um estádio pela marcação grega. Medidas de área, para quem trabalhar com documentação ligada à terra ou contratos ligados à terra, posse de terra, normalmente a RURA é a unidade básica de área, né? Tem um subdivisor dele, que é a centarrura, e depois tem a decarrura. O debem é a unidade básica para se medir metais preciosos, né? Ele é dividido em quites e anéis. E o volume normalmente é medido em recates, né? Recate duplo, oip, saco, né? Rar, como saca, mas é sempre medido em recates. Então, um exercíciozinho de fixação. Temos aqui o número 1003, ou 1000 vezes 3, se for um papiro matemático, né? 3000. Temos aqui 1977. Temos uma fração, R7, ou 1/7. E temos aqui recat 66,5, ou 66,5 recates. Né? Recates no singular e o número 66 e depois mais meio no final, uma fração. Udit Tepit, a primeira expedição. Expedição no feminino, Tepet, né? O Tepit no feminino, primeira. E vemos que também foi uma expedição terrestre. Ibi, meu coração, M, Senui, meu segundo, ou meu irmão, ou meu companheiro. Né? Meu coração, esse M nós ainda não vimos, é um M de equivalência, ele é comum nas frases adverbiais, ele é mais ou menos equivalente a um sinalzinho de igual, né? Então, meu coração, como meu segundo, significa como meu companheiro, meu amigo. Qual o contexto dessa frase? É alguém descrevendo que estava só e não tinha nenhum amigo com quem ele pudesse contar, e a não ser com o próprio coração. Era uma maneira poética de dizer que ele estava por própria conta. Tá bem? Mais numerozinhos, vamos lá. Mexá, que é esse homenzinho aqui, é a abreviação da palavra exército. Depois 300 em cima, 30 embaixo. Depet, 35. Né? 330 guerreiros e 35 barcos. Aqui, esse hierógrafo que eu já dei a dica, que é um hierógrafo importante. É um hierógrafo composto, Peret Heru. É uma oferenda de voz, ou oferenda funerária. Aped 100, Ta 1000, Henket 50. Reparem que aqui não existe o M, 1000 em cerveja. Não há. Por quê? Porque o formulário funerário exige uma certa gestão de espaço, né? E há um princípio de economia que corta tudo que não for essencial, né? Aquilo que for óbvio, eles simplesmente não colocam, né? Então fica oferenda funerária, né? Peret Heru, de, 2 pontos, 100 aves, 100 pães e 50 jarras de cerveja.
uma atençãozinha aqui extra para esse K com pontinho embaixo. Isso é uma outra regra de transcrição, de transliteração. Ele equivale ao Q, tá bem? Sempre que vocês encontrarem o K com pontinho, leiam como Q e vice-versa, dependendo do autor ou da gramática que vocês acessem, vocês podem encontrar essa opção aqui. 3, pen. O número 3 seguido do pronome demonstrativo. Esses 3. Ok? Bom, vamos agora a um texto mais interessante. Temos aqui um detalhe de uma estela funerária. Temos ali todo um formulário do RETEP de Nesut, que nós vimos na aula anterior. E aqui é a parte que eu ampliei para dar continuidade aos nossos estudos de números, né? Temos esses números aqui e essas oferendas. Mas aqui uma questão interessante que é o sentido do texto, né? O hieróglifo do número está ditando esse sentido aqui, né? Da nossa direita para a esquerda. Mas se vocês repararem aqui para a cabeça dos animais, eles estão voltados para o fim do texto, que é algo contrário às regras que eu expliquei para vocês no início do curso, né? Então, por que que nós não lemos ao contrário? Por que não lemos o texto a partir do lado de lá, a partir do nosso lado esquerdo? Bem, vamos concordar aqui com o fato de que ou o número 1000 ou a cabeça do animal está na direção errada, né? Eles não estão voltados na mesma direção. Como é que nós sabemos a direção certa para fazermos a leitura, né? Nós sabemos que o 1000 vem antes. 1000 em blá blá, certo? Então, como aqui antes dessa cabeça não tem o número 1000, o texto só pode começar do lado direito. Então nós temos 1000 libações, 1000 pães, 1000 jarras de cerveja, 1000 cortes de gado, de carne de gado, 1000 aves, né? 1000 cortes de carne de antílope, 1000 cortes de carne de gazela. Esse é um exemplo interessante de inversão do sentido da escrita. No caso, uma inversão meramente estética. Também. Isso foi colocado por questões estéticas. Ou podemos fazer várias especulações aqui. Por exemplo, o texto começou a ser gravado no sentido, né? E depois fizeram acréscimos mais tarde. Né? Ou ele começou de um jeito, depois pediram para fazer alterações. Né? Há razões bastante práticas para essa inversão. Né? Ou simplesmente o escriba quis fazer uma brincadeira e colocou as cabeças dos animais para o outro lado. Simplesmente por isso. Né? Há também um texto aqui no final, então que nós vamos ler apenas para concluirmos o espaço, não deixarmos nada por ler. Né? Esse é o texto. Remet, Merit, F. E depois em vermelho o nome próprio, que eu coloquei em vermelho só para vocês destacarem, tá? Então, Remet, Merit, F, Serretepu. A esposa, Remet. Sua amada, né, amada dele, Merit, F. Amada, Merit. É um adjetivo secundário porque ele deriva de um particípio. E é um adjetivo secundário feminino porque é a esposa. E é um adjetivo secundário feminino substantivado, que é a sua amada, a amada dele, né? É um adjetivo que está sendo tratado como substantivo. A sua amada Serretepu, que é o nome dela, e ela está sendo representada aqui. Né? Bom, formulário de oferendas funerárias. Retep Redi Nesut. Ele está descrito nas páginas 504 e 506 da gramática.
ele tem sempre esse formato característico, né? Aquele bolinho do verbo dar, conceder, permitir, depois a oferenda e o emblema real em antecipação honorífica, né? Uma oferenda concedida ou que concede, e aí o rei. Uma oferenda que o rei permite, que o rei dedica, que o rei concede, etc. Qual é a história dessa fórmula? Só existe um sacerdote verdadeiro em todo o território egípcio, que é o faraó. Okay? O faraó também detém monopólio sobre todos os bens, incluindo matéria-prima usadas no enxoval funerário. Então ninguém constrói mastaba, ninguém prepara múmia, ninguém faz nada sem uma autorização estrita do faraó. Isso inclui também a autorização para o culto. Então o culto funerário possui essa fórmula para dar a entender que ele é chancelado, ele é legítimo porque possui autorização formal do faraó. Então não há nada realizado, não há nenhum culto realizado no Egito que não tenha a chancela faraônica também. Então, quando se diz uma oferenda que o rei dá, que o rei concede, que o rei dedica, vocês estão assumindo que é uma oferenda legítima, que ela vai chegar do lado de lá, porque ela tem o selo de qualidade do faraó. Ela tem a autorização e a qualidade do aval divino. Tá bem? Então, o primeiro elemento é essa fórmula, Retep, Redi, Nezut. Segundo elemento, vem aqui logo a seguir o nome de um deus. Normalmente vai Osíris, às vezes vai Anubis, às vezes vai Ptah, Sokar, etc. Né? Em geral, esse nome é acompanhado por um epíteto ou mais epítetos. Né? Não é uma regra fixa, existem várias possíveis variações do formulário. Então, aqui embaixo, por exemplo, nós temos Retep, Di, ou Redi, Impu. Uma oferenda que Anubis dá, que Anubis concede. Ou seja, quem legitima a oferenda é, segundo essa fórmula aqui de baixo, é o deus Anubis. Né? Então, vamos ver aqui uma síntese desses dois primeiros exemplos, desses dois primeiros elementos. Né? Temos aqui um fragmento de texto. Retep, Redi, Nezut, Retep, Impu, em verde. E aí depois segue o texto. Né? Depois lemos isso aqui. Vamos lá. Retep, Redi, Nezut. Uma oferenda que o rei concede. E depois Retep, Impu. Uma oferenda de Anubis. Né? Então, no que consiste essa oferenda concedida por Anubis? Ou ao Anubis? Né? Keseret F, o seu túmulo. Em Hert Necher, que é a abreviação de necrópole. Né? E aqui nós temos Semit e Menet, né? Deserto ocidental. E Menet é um nisba feminino de oeste, ou seja, ocidental. Ocidental é o adjetivo do substantivo deserto. Né? Deserto A, ocidental B. E aqui nós temos em laranja Yaut, Nefer, está faltando um T, eu completei ali entre parênteses, Yaut, Neferet, Urt, que significa uma velhice boa e longa. Urt é grande, né? Aqui nós trazemos esse grande para longa. Né? Como é que nós vamos trabalhar o texto? Uma oferenda que o rei dá e uma oferenda que Anubis dá. O seu túmulo na necrópole do deserto ocidental, vírgula, velhice boa e longa. Isso não faz sentido, temos que trabalhar isso. Então vamos lá. Uma oferenda que o rei concede, uma oferenda de Anubis. O seu túmulo na necrópole do deserto ocidental após uma boa e longa velhice. Ou seja, ainda desfruta-se muito da vida até ir para o túmulo, tá bem? Qual é o interesse de se deixar isso aqui bem claro? É porque os túmulos normalmente são decorados em vida, tá bem? Não porque as pessoas tenham pressa de morrer, elas querem gozar a vida até o último momento.
mas querem deixar tudo perfeito, tudo encaminhado para quando eles morrerem, a decoração funerária está exatamente do jeito que eles queriam. Tá bem? Então, ele deixa aqui claro na inscrição que ele quer gozar ainda o resto do tempo dele, até o último dia possível, viver tudo com o máximo de prosperidade, gozar ao máximo a vida, e aí sim, acabar o tempo dele, ele vai para o seu descanso merecido lá na necrópole. Aqui, oferenda de Anubis. Geralmente, né, estamos falando de regras gerais, geralmente as oferendas que são consagradas a Anubis aqui no formulário estão ligadas a uma arquitetura funerária, ou seja, um túmulo, uma mastaba, etc., né, localizada lá na necrópole ocidental e tal. Normalmente isso. Claro que há milhares de exceções para isso. Mas como regra geral, aquilo funciona. Temos aqui um outro exemplo. Hetep, Redi, Uzir, no lugar do emblema real, né? Agora, quem concede essa oferenda é Osíris. E aí sim, Peret Heru, né? Vocês vejam aqui que há uma modificação do hierógrafo, né? Esse jarrinho de cerveja e esse pãozinho ficavam aqui debaixo, ao lado do remo. Agora eles subiram para cá. E o determinativo, que é um pãozinho bem estreitinho, parecido um cilindro, agora foi trocado por esse pão fofo, redondo, né? Peret Heru Nef. Né? Uma oferenda que Osíris dá, uma oferenda funerária, né, de voz, para ele. Enef, para ele. O que vem aqui em laranja? Em, Heb, Eneb. Festival todo. Todo festival. Cada festival. É o Neb distributivo. Cada festival. Né? O que esse N está a fazer aqui? Na verdade, ele está criando uma relação genitiva. Né? Isso é uma característica também do neo-egípcio. Tá? Estamos aqui trabalhando com um texto tardio. Né? E aqui, Haneb, diariamente, ou todo dia, ou cada dia. Abd é o mês, e depois Semed, que é essa abreviaçãozinha, meio mês. Reparem aqui, o determinativo é metade do outro determinativo. Um mês, meio mês. Né? Vamos trabalhar a frase agora. Uma oferenda que Osíris dá. Uma oferenda funerária para ele. Né? Uma Peret Herut, aqui eu poderia ter traduzido como uma oferenda de voz. Uma oferenda vocal. Uma oferenda de voz para ele. Ele quem? O morto. Em todo o festival de cada dia do mês e também incluindo o festival do meio do mês, que é um festival dos 15 dias, que é um festival específico. Tudo bem? Heb em Neb significa Heb Neb. Esse N aqui, para a língua clássica, não faz sentido. Também é a mesma coisa que Heb Neb. Festival dos 15 dias. Ou festival do meio do mês também é uma possibilidade de tradução. Bom, normalmente, quando a fórmula funerária é atribuída a Osíris, não falamos mais em arquitetura funerária. Falamos em enxoval funerário. Ou seja, pão, alabastro, linho, cerveja, blá blá. Tá bem? E sempre anunciados pelo Peret Heru. Por isso que eu peço sempre para vocês focarem nesse emblema. Ele introduz um elemento novo na fórmula, tá bem? Aqui o Peret Heru, né? O remo no meio. Em cima nós temos Per. E embaixo aqui no remo nós temos Heru. Esse pãozinho e essa cervejinha são determinativos, porque é uma oferenda e de bens funerários. Bom, vamos ver mais dois elementos, ok? Temos aqui um pedacinho de texto com uma fórmula Hetep, Redi, Nezu. Temos aqui o que nós já vimos antes, que é o primeiro elemento e o segundo, né? Primeiro elemento, Hetep, de Nezut. Segundo elemento, o nome do deus, que vocês já conhecem, né? O Osíris. Osíris, Neb, Jedu, Necher, A, Neb, Abidu. Ou seja, primeiro elemento, Hetep de Nezut, uma oferenda que o rei concede.
Aí depois vem A, Osíris, o senhor de Busíris, o grande Deus, o senhor de Ábidos. Agora vamos para o terceiro e o quarto elementos dessa fórmula. Bom, esse bracinho com bolo, vocês já viram numa outra ocasião, que é o verbo dar, conceder, permitir, né? E essa cobrinha aqui embaixo vocês já conhecem, é a terceira pessoa singular masculina, ele, dele. Então, verbo mais pronome, então temos ele concede. Ele quem? O rei. É uma oferenda que o rei concede a Osíris. Ele concede o quê? Peret Heru, uma oferenda de voz. Que consiste do quê? 2 pontos. Aí você pode optar por ler novamente. Pão, cerveja, carne de gado, aves. E aqui nós temos uma composição. Temos aqui essas varinhas, que é o tecido de linho, e aqui no meio o alabastro. Lemos em que ordem? A ordem que vocês quiserem. Tecido de linho, utensílios de alabastro. Essa é a nossa linha para o terceiro elemento. Depois, vem a conclusão. Depois que você cansou de listar o enxoval funerário, por medo de que alguma coisa fique de fora e o espírito fique lá passando necessidade, você coloca uma formulazinha de conclusão da lista funerária, que é o nosso elemento 4, que é coisa, iket, toda, neb. Toda coisa, iket, neb. O que tem essa toda coisa? É toda coisa nefer, boa, wab, pura. Então, vamos voltar aqui para ler a quarta, né? Iket, neb, nefer, wab. Toda coisa boa e pura. E aqui temos anket. Por que anket? Porque coisa é feminino. Nefer tinha que ter um pãozinho, o ab também tinha que ter um pãozinho. Então, por questão de gestão de espaço, o escriba botou só o pãozinho aqui no final para deixar claro que ele sabe, né, que é um feminino. Vamos ler de novo. Iket, nebet, toda coisa, neferet, boa, wabet, pura, anket, necher, im. Temos uma frase verbal aqui. Anket, com que vive, necher, um deus, im, lá. Lá onde? Na necrópolis. Só que esse im aqui vai desaparecer. Nós não vamos usar esse im no português. Né? Então vamos fazer uma recapitulação aqui. Lá para cima, retep, redinezut, uma oferenda que o rei concede. Uzir, nebdedu, a Osíris. Ficou faltando aqui Nebdedu, senhor de Busíris. Necher A, o grande deus. Neb Abidju, senhor de Ábidos. Esse é o nosso elemento 1, 2. Agora vamos para o que nós lemos agora, né, em verde. Redief, ele concede. Peret Heru, uma oferenda de voz de, 2 pontos. Ihu, carne de gado. Abdu, aves. Shes, alabastro. Menechet, tecido de linho. Agora o nosso elemento 4 aqui em lilás. Iket nebet, todas as coisas. Neferet, boas. Wabet, puras, ou seja, e todas as coisas boas e puras. Anket necher in, com as quais um Deus vive lá. Esse lá vai cair já já. Então, qual é a história dessa fórmula aqui no nosso quarto elemento? Se alguma coisa ficou de fora dessa evocação de mantimentos funerários, essa frasezinha aqui não deixa faltar nada para a pessoa que está do lado de lá aguardando as oferendas de voz. Né? Qual é o princípio da oferenda de voz? Quando esses hieróglifos são lidos em voz alta, esses bens se manifestam do lado de lá. Ele é abastecido do lado de lá através das preces. Né? É uma rede de solidariedade. Os vivos fazem as preces pelos mortos. Os mortos são abastecidos, né? E estão lá recebendo essa solidariedade pela parte dos vivos e, em contrapartida, eles protegem, dão boa sorte e amparam os vivos, tá bem?
falta ainda esse último elemento aqui. Né? Vamos ler aqui. N significa a preposição para. K é o duplo espiritual, né? É o K. E, novamente, N. É a mesma preposição que agora nós vamos traduzir como de. Para o K, de, ou do, ou da. Né? É a mesma preposição sempre. E aí vem aqui imak. Imak, que pode ser transcrito como imaku ou imaki, são a mesma palavra. Imak significa venerado. O que significa venerado na religião egípcia? Significa que ele se comportou de maneira humilde, pia, né? Que ele foi solidário para com o mais fraco, ele viveu de acordo com as leis de Maat. Tá bem? Que, esse que aqui é o nome do morto. Tá bem? Não é a palavra outro, é simplesmente o nome próprio. Né? Para o K do venerado fulano. Que, no caso. E depois nós temos essa formulazinha. Ma'at Heru. Heru significa pronunciado e Ma justo. Qual é a referência dessa formulazinha? Vocês se lembram que quando o morto comparece diante dos deuses, ele é julgado, não é? E se ele é considerado uma pessoa pia, né, justa, ele é admitido no pós-vida. Caso contrário, o espírito é devorado por um monstro, metade hipopótamo, metade leopardo, metade crocodilo. Né? Essa cena é muito fácil de ser encontrada no capítulo 125 do Livro dos Mortos. Tá bem? Então, Ma'at-Heru significa que a pessoa foi considerada justa e foi absolvida no tribunal e está lá gozando da plenitude do pós-vida daqueles que são justos. Né? Então, para o K do venerado Ki, justificado. Bom, recapitulando. Formulário geral. Né? Primeiro de tudo, a fórmula Retep de Nezu. Segundo, o nome de um deus ou mais de um deus e os seus epítetos ou não. Pode haver ou não haver epítetos. Terceiro, entra Peret Heru mais uma lista de oferendas. Quando é que ela entra? Se a fórmula em questão listar enxoval funerário. Caso contrário, se for uma lista, se for uma dedicação de arquitetura funerária, é simplesmente um túmulo na necrópole, blá blá blá. Né? Vamos seguir aqui que se trata de uma lista de oferendas. Então, Peretz Heru, mais lista de oferendas. Depois, a fórmula de conclusão. E todas as coisas boas e puras com as quais vive um Deus. Para não deixar dúvidas de que a pessoa está sendo abastecida. Então, para quem vai essa prece? Vai para o K do venerado, né, o imaco. E aí sim, vai entrar o nome próprio, que pode incluir títulos ou filiação. No caso de haver filiação, principalmente a filiação materna. Se houver muito espaço ainda, filiação materna e paterna. Se você tem toda essa informação para entrar, só depois dela vai entrar o nome do fulano, e depois do nome do fulano, pode entrar ainda justificado, Mar Heru. Ok? Isso é um guião geral. Né? Aí, tendo em conta esses 6 pontos, entra aí uma série de variações. Quais são as listas de oferendas? Qual é o Deus? Quais são os títulos? Se haverá títulos? Qual é a filiação? Se haverá filiação? Se haverá filiação apenas materna, que é a principal? Se depois haverá também a filiação paterna, tá bem? É uma série de variações que são permitidas pelo cânone, ok? Muito bem, vamos colocar isso aqui em prática. Estela do Meni, sexta dinastia, Reino Antigo. Aqui é o nosso Retep de Nezut, né? E um deus e um texto com a prece funerária. Vamos aqui trabalhar o texto. Nossa primeira linha, que é aqui no topo, horizontal, e depois linhas verticais, né? Colunas. 2, 3, 4. Ok? Vamos lá. Linha 1. Retep de Nezu. Para aqui no bolinho. E aí, Impu, Anubis. E aqui, linha 2. Peret Heru.
En. Temos aqui Hemtibiti, né? Que é um título. Oferenda de voz do Hemtibiti, que é o portador do selo. Portador do selo, Biti, do Baixo Egito. E aí temos um outro título. Semer Wati, o único amigo, que é também uma titulatura. E aqui na linha número 3. Imaku. Imaku é o venerado. Venerado, preposição quer, que significa por. Se ele é venerado por, tem que entrar agora o nome de um deus. Hathor, né? Hut-Hur. Hut-Hur, Neb, En, Unet. Então vamos recapitular. Uma oferenda que o rei concede a Anubis, lá linha 1. Uma oferenda de voz, Beret Heru, para o portador do selo do Baixo Egito, o único companheiro, que é um título, tá bem? Vamos para a linha 3. O venerado por Hathor, a senhora de Dendera, que é Yunut. E depois Pipi, que é o faraó, Pepe. E depois Menen Ankh, que é uma variação daquela que lhe seja concedida a vida. Né? Essa é uma variação que é que lhe continue, que lhe perdure. Ou seja, ele está vivo ainda. Que ele continue vivo. Né? Menen Ankh. E depois Nefer. Né? Complementos fonéticos aqui em cima. Nefer. O bom Meni. Né? O bom Meni é uma maneira alternativa de dizer que ele foi considerado uma pessoa justa que está lá devidamente ocupando o seu lugar de direito entre os bons. Ele é o Nefer Meni. Bom, temos aqui uma estela. Eu pretendo trabalhar bastante com essa estela nas nossas aulas presenciais, né, síncronas. Temos aqui uma estela de Nehi Ptah Sokar em Pepi, supervisor dos oleiros, século XVIII a.C., está no Museu Hermitage, em São Petersburgo. Tá bem? Aqui em cima, vocês já sabem o que é, né? A lunette, né? Que nós estamos aqui chamando de luneta, por falta de um termo em português. O que nós temos aqui no centro? Nós temos o disco Shenu, que é um sinônimo para a eternidade. E temos dois olhos Ujat, que estão colocados aqui em confrontação, que é uma regra estética egípcia para a iconografia, e que representa a ideia de integridade. Então, qual é o contexto, qual é a mensagem que essa iconografia nos traz? Isso aqui é uma espécie de encantamento, uma espécie de emblema mágico para garantir que essa estela dure para sempre, que ela fique intacta eternamente. Né? Estar intacto graças ao Ujat e eternamente pelos Shenu. Tá bem? Então vamos tratar agora do texto, certo? Porque o texto é muito grande, não vou fazer a transliteração dele, tá bem? Vamos tratar direto com a tradução, mas vamos trabalhar com várias etapas desse texto pessoalmente, ok? Vamos a isso. Bom, vou aqui delimitar os campos para que nós possamos reconhecer os elementos da fórmula, tá bem? Temos aqui a fórmula propriamente dita, Hetep Dinizut, depois o deus Osíris, uma série de atributos, depois um outro deus, que é o Upuaut, nós vimos numa aula anterior, mais o atributo dele, e aí sim, continuação da fórmula funerária, e depois para o K de blá blá blá, e em 5, 6, 7, demarcados em verde, temos informação complementar, tá bem? Que já está fora da fórmula propriamente dita. Então vamos trabalhar agora com a tradução. Linha 1. Hetep de Nezut, uma oferenda que o rei concede. A quem? Osíris, Khenti e Menti. Khenti mentiu, né?
o primeiro do ocidente. Necher A, grande Deus. Neb Abi Ju, aqui na linha 2, senhor de Ábidos. Só que tem mais um Deus. Ele concede a Osíris, o primeiro do ocidente, o grande Deus, o senhor de Ábidos, e Upwaut, Neb Ta Jes, o senhor da terra sagrada. Neb Ta Jes. E aqui o vale como determinativo da terra sagrada. Aqui vai azul agora. Vamos começar o texto em azul. Antes eu dava para vocês o bracinho com o bolo, concede, permite, oferece, dá. E a cobrinha, né? Ele concede, ele dá, né? Só que agora são dois deuses. Então, ao invés disso, nós temos o bolinho para o verbo conceder, dar, doar. E sen, plural. Eles concedem, né? Quem? Os deuses e o faraó. Então, o que eles concedem? Peret heru. Né? Olha aqui. Peret, o remo, o pãozinho, a cerveja. E o plural. Uma oferenda funerária ou uma oferenda de voz de, 2 pontos, pão, cerveja, carne de gado, aqui em cima, carne de aves aqui embaixo, meneret, linho, alabastro, né? Utensílios de alabastro, tecidos de linho, objetos de alabastro. Agora vamos descer para o início da linha 3. Senecher, que termina aqui nesse potinho, que é incenso, ou seja, já tem mais elementos, né, no enxoval. Merhet, unguento, né, tiveram cuidado de acrescentar incenso e unguento. Aí vamos para aquela parte de conclusão. E se ficou alguma coisa importante de fora da forma? E aí, não tema, né? E todas as coisas boas e puras. Aí, depois do puras, retepet, né? Oferecidas. Oferecidas para quem? Linha 4. NKN, para o K, D. E aí vai entrar aqui o título, supervisor dos oleiros, né, que é essa línguazinha de boi, e um homenzinho preparando um pote. Opa, desculpem. Preparando um pote, né, o oleiro. E aí vem o nome próprio, Nehi, Pitá, Sokar, En, Pepe. Nascido de, né, ou seja, vai entrar filiação. Mezi, En, nascido de. Então vai entrar Nebet Per, que é um título para a senhora, né? É a senhora da casa. Qual é o nome da senhora da casa? Ti. E aqui atrás, Maat Heru. Ti, justificada, ou seja, ela já está morta. Também. E também está do outro lado, recebendo os seus, as suas preces funerárias e tudo mais. Ou seja, ele nasceu, é filho da senhora da casa Ti, justificado. Linha 5. O seu filho, né, Sa-F, o seu filho, Redidi, justificado. Aqui, justificado. A sua filha, Sat-F, Izuri, Maat, Heru, justificada. A filha dela, justificada. Etc. Sua esposa, senhora da casa, Repi, justificada. Né? Repi, justificada. E aqui, linha 7, Sat F, sua filha. Aqui, Merit F, sua filha, a cobra em cima é o F, filha dele. Merit F, amada dele. E Ti, depois também justificado. Bom, então, por agora, concluímos a lição 8 e os elementos da frase. Vamos rever essa estela nas próximas aulas síncronas. Eu vi ali um errinho na ordem
ali daquelas pessoas que estão sendo listadas em verde. Eu troquei de lugar um filho e uma filha, mas isso é uma coisa muito bobinha. Nós resolvemos isso quando formos analisar mesmo o texto da Estela, tá bem? Para até lá eu já vou ter a transliteração toda pronta e um facsímile com os hieróglifos transcritos por linha e por coluna, tá bem? Obrigada, Ronaldo. A gente espera que todo mundo esteja aproveitando e se sentindo mais confiante, né, para fazer as leituras das peças originais. E é isso. Obrigada e até Obrigado. mais. Até. Tchau, tchau. Até a próxima.